Em setembro de 1408, numa pequena pedra, igreja na costa da Groenlândia, um jovem, mulher chamada Sigrid Bjornsdotter casada, homem chamado Thorstein Olafsson. Dois padres leram os proclamas. O certificado foi emitido. Foi por todos que, medida visível, um casamento comum. O casal navegou até a Islândia 2 anos atrás, mais tarde para levar a notícia para casa. Essa foi a última vez que alguém ouviu falar disso. Dos Vikings da Groenlândia, uma colônia, de até 5.000 pessoas estabelecidas para quase 5 séculos, simplesmente pararam. Existente, sem corpos, sem registros, sem despedida. Quando um missionário norueguês chegou em 1721 esperando um cristão próspero, ao se estabelecer ele encontrou fazendas abandonadas e igrejas silenciosas. Durante séculos, a explicação era a mesma. Eles eram teimosos, recusaram-se a adaptar-se. Então, a ciência moderna começou a ler os ossos, o solo e o registro genético, MC. O que encontraram não era nada do que alguém havia descoberto. Me disseram. O homem que construiu a colônia era um assassino. Erik Thorvaldsson, conhecido como Erik o Vermelho, pela cor de seu cabelo e barba já herdei o problema da família, antes mesmo de ter visto a Groenlândia. Seu pai Thorvald havia sido banido da Noruega por homicídio culposo e arrastaram Erik West de 10 anos para a Islândia. Para recomeçar não funcionou. Erik herdou o temperamento do pai, com juros. Após uma disputa sobre algumas vigas de madeira emprestadas, ele matou 2 dos filhos de seu vizinho e o sistema jurídico islandês tomou a sua posição. Claro, 3 anos de exílio. O mundo viking não era um mundo pacífico, mas Erik havia ultrapassado até mesmo esse limite. A direção de seu exílio foi decidida por geografia. O leste era a Noruega dele. A família já havia sido proibida de entrar. Ao sul ficava o Atlântico aberto. O oeste era apenas um rumor. Por volta do ano 900, um marinheiro perdido chamado Gunnbjörn Ulfsson foi expulso, curso e vislumbre de terra ao longe, Horizonte. Ele nunca desembarcou, ele retornou com a história e nada mais. Durante 80 anos, o avistamento permaneceu no ar. A imaginação islandesa como algo entre uma legenda e uma navegação, nada de rodapé. Erik navegou em direção a ela em 982. O que ele encontrou primeiro não foi nada animador. A costa leste da Groenlândia é uma muralha de gelo e rocha negra intacto por centenas de quilômetros, um litoral que declara-se inabitável. E significa isso mesmo. Ele não tinha como voltar atrás. Ele seguiu para o sul, contornou o brutal ponta sul que marinheiros posteriores iriam. Chame de Cabo Farewell e comece a trabalhar. A costa oeste. A paisagem mudou. O gelo cedeu. A fiordes profundos, vales abrigados, grama, crescendo onde a grama não deveria estar. Crescimento, focas ao longo da costa, aves marinhas, acima da cabeça. Não era a Islândia, não era a Noruega, mas foi o suficiente. Ele passou os 3 anos completos de sua vida lá, exilado, explorando-o, acampando em ilhas, navegando pelas profundezas dos fiordes dando nomes, lugares encontrando os bolsões de fertilidade, terras que se tornariam fazendas. Ao término de sua pena, ele retornou à Islândia, com um plano que dependia de convencer várias centenas de pessoas para abandonar tudo e sigam um assassino condenado, através do Atlântico Norte até um país nenhum deles jamais tinha visto. Então ele mentiu. Ele chamou de Groenlândia. As sagas escritas muito tempo depois de sua morte dizem que ele escolheu o nome especificamente, porque as pessoas seriam atraídas para um lugar. Isso soava como algo verde. Era o equivalente no século X a um corretor imobiliário descreve apartamento-estúdio como aconchegante. E funcionou. Em 986, 25 navios partiram da Islândia carregados de gado, ferramentas e aproximadamente 500 colonos esperançosos. Apenas 14 navios conseguiram chegar. Alguns deram meia volta, outros se perderam no mar. Os sobreviventes estabeleceram 2 assentamentos ao longo do sudoeste. Costa, o assentamento oriental próximo ao que hoje é Qaqortoq e uma cidade ocidental menor. Assentamento a cerca de 300 milhas ao norte, perto da moderna Nuuk. Erik não reivindicou nenhuma das duas, ele escolheu a melhor. Terra em todo o território para ele mesmo uma extensa propriedade chamada Bradalid à frente de uma bela fiord com os melhores pastos de todos os tempos. Os colonos ainda não haviam encontrado. Ele construiu um grande salão ali. Quando os arqueólogos escavaram o local, na década de 1930 mediram-na em 24 metros. Longo. O homem que tinha sido 2 vezes banido por assassinato teve no período em apenas uma década se tornou rei de seu próprio país. E aquele país contra todos, expectativa razoável estava prestes duram quase 500 anos. A primeira geração de colonos descobriram rapidamente o que a terra seria, e não lhes daria. Eles trouxeram gado, ovelhas e cabras da Islândia e eles começaram replicando a vida agrícola que eles tinham. Conhecido. Durante a curta estação de crescimento do verão, eles arrecadaram o pouco que podiam. Eles fizeram queijo e manteiga provenientes do seu gado. Eles caçavam focas e caribus ao longo do rio. Costa.
Os fiordes forneciam peixe. Os penhascos forneciam alimento para aves marinhas. Ocasionalmente, uma baleia encalhava e alimentava um acordo válido por semanas. Era viável. Não foi confortável. As limitações eram severas e permanentes. Quase não havia árvores em a ilha, o que significava que não havia madeira para navios ou casas. Praticamente não havia nada. Minério de ferro, o que significava que não havia ferramentas ou armas de fabricação própria. Os grãos não cresceriam de forma confiável no clima, o que significava que não havia pão sem importações. Os pedaços de madeira que foram arrastados para as praias eram tão valiosas para a comunidade. Os líderes racionaram isso. Não foi permitido ser queimado para aquecimento ou cozinhar. Para combustível, eles recorreram ao turfeiras que a Groenlândia tinha em abundância e para edifícios eles transformadas em paredes de pedra seca isoladas com pelo de animal. Em uma única geração eles projetou uma fazenda funcional no Ártico. Sociedade a partir de praticamente nada. No início do século XI, a população havia atingido algum ponto entre 2.000 e 5.000. Aproximadamente 500 fazendas no leste, assentamento e cerca de 100 no oeste. E então atravessando a 12ª e, no século XIII, a colônia entrou em que só pode ser chamada de Era de Ouro. O principal fator determinante foi uma única mercadoria. Todo verão grupos de caça navegavam 300 milhas ao norte até os terrenos dos nórdicos, chamado Nordersetter, perto do que é hoje. Baía de Discoteca. A jornada foi perigosa, a recompensa. Era a matéria-prima mais valiosa em Europa medieval, marfim de morsa. Os comerciantes europeus da época não tinham acesso confiável ao elefante africano. Presas, o que significava que a morsa era a material de prestígio de todo o continente. Foi esculpido em crucifixos em báculos episcopais, em capas de livros ornamentadas transformadas em ornamentos para as casas dos ricos. Os groenlandeses tinham acesso a aparentemente um suprimento inesgotável disso. Milhares de morsas se reuniram ao longo das margens rochosas da Baía de Disco e os caçadores saciaram sua fome e retornaram. Ao sul, com barcos lotados. A pele de morsa era igualmente valiosa. Extraordinariamente resistente e totalmente impermeável, podia ser cortada em cordas suficientemente fortes para equipar alguns dos maiores navios da Europa. Além da própria morsa, os habitantes da Groenlândia exportavam peles de raposa, óleo de foca e peles de urso polar. Ursos polares vivos eram ocasionalmente enviados como presentes reais comprados por reis europeus, sem outro motivo além do status de possuir um. Presas de narval eram vendidas a uma elite europeia crédula que acreditava serem chifres de unicórnio genuínos. Os falcões de Gerifalte, as magníficas aves de caça do Ártico, valiam mais do que seu peso em ouro. Possuir uma era um símbolo de imenso status. Em troca, navios de Bergen chegavam com os itens essenciais que a colônia não conseguia produzir: ferramentas de ferro, armas, madeira para barcos e casas, grãos para pão, vinho para a comunhão e velas para os altares das igrejas. Sem nada disso, a colônia não poderia funcionar. É a esta parte que devemos nos apegar. Os Vikings da Groenlândia não sobreviveram apenas com os recursos da Groenlândia. Sua sobrevivência dependia de uma única mercadoria de exportação vendida a um único parceiro comercial através de uma única rota marítima. 450 anos de civilização, 5.000 pessoas em seu auge, igrejas e catedrais, e uma sociedade que exportava chifres de unicórnio para reis europeus, tudo isso sustentado por um único pilar econômico. As vigas podem quebrar. Durante a maior parte do século XX, a explicação para o que aconteceu com os Vikings da Groenlândia era fixa. Aparecia em livros didáticos, aparecia em documentários, aparecia em artigos acadêmicos, considerada um fato consumado. A história era simples e satisfatória, o que geralmente é o primeiro indício de que uma história está errada. Dizia-se que os nórdicos eram europeus rígidos que levaram suas tradições agrícolas para o Ártico e se recusaram a abandoná-las. Eles se apegaram ao gado quando o gado deixou de fazer sentido. Eles se apegaram às ovelhas quando a grama parou de crescer. Ignoraram os inuits que sobreviviam ao seu redor porque os inuits eram pagãos e os nórdicos eram orgulhosos demais para aprender com o que consideravam um povo inferior. Morreram de fome mantendo intacta sua dignidade europeia. A moral da história era simples e direta, uma civilização destruída por sua própria teimosia. Um alerta contra a arrogância cultural. Era uma narrativa convincente, mas também em grande parte falsa. A prova que a desmentiu não veio de novos documentos históricos porque não existiam. Veio dos próprios ossos. Quando uma pessoa come, a composição química dos alimentos que consome fica permanentemente inscrita em seu esqueleto.
Os isótopos de carbono e nitrogênio em particular deixam uma impressão digital tão específica que um pesquisador qualificado consegue determinar a partir de um único fragmento ósseo se a pessoa se alimentava principalmente de animais terrestres, principalmente de animais marinhos ou de uma combinação de ambos. A técnica chama-se análise de isótopos estáveis e nas últimas décadas tem sido aplicada sistematicamente a restos mortais nórdicos recuperados na Groenlândia. Os resultados não corresponderam à antiga história, contradisseram-na completamente. Nas primeiras gerações da colônia, os ossos mostram exatamente o que a narrativa tradicional prevê. Cerca de 80% da dieta nórdica provinha da agricultura. Carne bovina, carne de carneiro, laticínios, os alimentos de uma sociedade agrícola europeia transplantada para o Ártico. Este é o ponto de partida que todos esperavam. O que veio a seguir, porém, não. Ao longo dos séculos seguintes, a proporção mudou. Lentamente no início, depois com velocidade crescente. Lentamente. Nas últimas gerações da colônia, as proporções haviam se invertido quase exatamente. Aproximadamente 80% da dieta nórdica vinha do mar, principalmente de focas. Uma sociedade que se recusa a se adaptar não reconstrói todo o seu sistema alimentar do zero. Isso não é teimosia. Isso é o que se parece com uma população em plena transformação desesperada e contínua. Os vikings da Groenlândia não se apegavam às tradições europeias. Eles as abandonavam tão rápido quanto a próxima geração aprendia a caçar. Evidências arqueológicas das fases finais de ambos os assentamentos contam a mesma história em uma língua diferente. Ferramentas para a caça de mamíferos marinhos se multiplicando nos registros, roupas adaptadas às condições costeiras. Fazendas se consolidando à medida que as populações se deslocam para o litoral e se afastam das pastagens interiores em declínio. Tudo o que os nórdicos podiam mudar, eles mudavam. O que nos leva à pergunta que a narrativa antiga nunca precisou responder: se essas pessoas estavam se adaptando da melhor maneira possível, o que as matou, porque algo as matou. Algo desmantelou uma sociedade de 5.000 pessoas ao longo de aproximadamente um século, não deixando nada além de fazendas vazias e um único registro de casamento datado de 1408. Os ossos descartam a resposta fácil. Descartam também a lição moral. Seja lá o que tenha eliminado os nórdicos da Groenlândia da história, não foi orgulho nem falta de vontade. Foi algo de que eles não conseguiram escapar por mais rápido que corressem. E a prova disso reside em 3 pontos: o clima, o mercado e os vizinhos. Comecemos pelo clima. A Groenlândia de Érico o Vermelho não era exatamente a mentira que sempre foi retratada. Quando ele desembarcou na costa oeste em 982, chegou dentro de uma janela climática que os climatologistas agora chamam de período quente medieval. Por cerca de 3 séculos, as temperaturas do Ártico foram excepcionalmente amenas. A grama crescia nos fiordes. O gado podia pastar ao ar livre por longos períodos do ano. As rotas marítimas para a Europa permaneciam navegáveis na maior parte das estações. A fantasia da agricultura viking no topo do mundo deixou de ser, por um breve momento, de ser apenas uma fantasia. O marketing de Eric era agressivo, mas o clima realmente cooperou com ele durante as primeiras gerações da colônia. Por volta do ano 1300, essa janela de oportunidade se fechou. O que se seguiu é hoje conhecido como a Pequena Idade do Gelo, um período de resfriamento drástico que afetou o hemisfério norte durante os séculos seguintes. Na Groenlândia, as temperaturas médias anuais caíram cerca de 1 grau Celsius. Esse número parece pequeno demais para ser relevante. Para uma sociedade agrícola que já operava no limite absoluto do que era possível na agricultura, isso foi suficiente para destruir toda a atividade. O mecanismo era simples e implacável. Estações de cultivo mais curtas significavam menos feno. Menos feno significava que o gado tinha que ficar confinado por períodos mais longos a cada inverno, consumindo a ração armazenada mais rápido do que o verão seguinte conseguia repô-la. Menos bezerros sobreviviam a cada ano. Os rebanhos diminuíram. A produção leiteira entrou em colapso. Todas as fazendas da colônia entraram na mesma espiral lenta e cumulativa aproximadamente ao mesmo tempo. Registros de pólen recuperados de sedimentos de lagos da Groenlândia confirmam o recuo de gramíneas e da vegetação nas margens das fazendas exatamente durante esse período. A base agrícola da sociedade estava morrendo e morrendo em todos os lugares ao mesmo tempo. O frio era apenas a primeira camada. O gelo marinho começou a se expandir cada vez mais para o sul a cada ano, fechando as rotas de caça da Baía Disco por períodos cada vez mais longos. As caçadas de morsas no verão, o motor econômico que financiou 4 séculos de importações, tornaram-se cada vez mais perigosas e cada vez menos confiáveis.
Os navios que partiam de Bergen achavam as rotas de acesso à costa da Groenlândia mais difíceis de navegar e o período em que o comércio podia ocorrer com segurança diminuía a cada ano. A colônia havia sido construída com base na premissa de águas abertas. As águas estavam se fechando. Então veio o próprio mar. Ao longo de toda a ocupação nórdica da Groenlândia, o nível do mar ao longo da costa subiu cerca de 3 metros. A elevação foi gradual, medida em centímetros por geração, razão pela qual os colonizadores demoraram tanto a entender o que estava acontecendo. Mas a geografia da colônia era particularmente vulnerável a isso. As melhores terras agrícolas, os pastos mais produtivos, o solo plano e fértil onde o gado era criado há gerações. Tudo isso ficava em áreas baixas ao longo dos fiordes. Era ali que a água entrava primeiro. Centenas de quilômetros quadrados das terras agrícolas mais valiosas da colônia foram silenciosamente e gradualmente tomadas pelo oceano. Uma sociedade que já perdia suas pastagens para o frio, agora perdia suas terras para o mar. Os pastos do interior estavam desaparecendo. Os pastos costeiros estavam sendo inundados. Os terrenos de caça estavam congelando. Em todas as direções para onde os nórdicos olhavam, o ambiente em que haviam construído suas vidas estava se transformando em algo diferente. Algo que não os alimentaria. Eles ainda cultivavam a terra, ainda caçavam, e ainda estavam, como os isótopos comprovariam posteriormente, se adaptando. Mas eles estavam se adaptando em uma plataforma cada vez menor, e essa plataforma estava encolhendo mais rápido do que a adaptação conseguia acompanhar. E o clima foi apenas o primeiro golpe. O segundo golpe veio de 4.800 quilômetros de distância e não chegou como clima, chegou como economia. O mercado de marfim, a única mercadoria da qual se baseava toda a economia da Groenlândia, já estava se desfazendo antes mesmo que as mudanças climáticas concluíssem seu trabalho. Ao longo dos séculos 13 e 14, novas rotas comerciais se abriram para a Rússia, proporcionando aos mercadores europeus acesso confiável às populações de morsas russas caçadas ao longo do Mar Branco e do norte do Mar Báltico. Quase simultaneamente, a expansão do comércio no Mediterrâneo restaurou o acesso da Europa ao marfim de elefante africano material, para o qual a morsa sempre fora apenas um substituto. Ambas as alternativas eram mais baratas, ambas eram mais abundantes. Ambos chegaram por rotas marítimas mais curtas, seguras e menos dependentes das condições climáticas do que qualquer coisa que viesse da Baía de Disco. O efeito na Groenlândia foi catastrófico e silencioso. Os preços do marfim de morsa da Groenlândia despencaram ao longo de várias décadas, não em um único colapso, mas em uma erosão prolongada que não deu à colônia nenhuma oportunidade clara de reagir. A única alavanca econômica que havia garantido 4 séculos de ferro, madeira, grãos, armas e suprimentos religiosos simplesmente parou de funcionar. Os navios chegavam com menos frequência. Quando chegavam, carregavam menos e exigiam menos em troca. Os grupos de caça ainda navegavam para o norte todos os verões. As morsas ainda estavam lá, as presas ainda eram colhidas. Mas o mercado para o qual vendiam havia mudado e a colônia não tinha mais nada para vender. Então, em 1348, a peste negra chegou à Noruega. Não há evidências arqueológicas ou genéticas de que a peste tenha chegado à Groenlândia. A distância, o frio e o tráfego marítimo cada vez menor podem ter poupado a colônia da infecção direta. Mas isso não importou. A Groenlândia passou 400 anos construindo todo o seu relacionamento externo em torno de um único parceiro comercial, e esse parceiro era Bergen. Durante o inverno de 1349, em um período de aproximadamente 6 meses, a peste matou cerca de 60% da população norueguesa. Os acordos comerciais, as famílias de armadores, as relações mercantis que a Groenlândia cultivou durante séculos, tudo isso desapareceu em menos de meio ano. A população que sobreviveu na Noruega não conseguiria retomar o transporte marítimo transatlântico em um prazo previsível. Cada pessoa que sobreviveu era necessária em casa. Todas as cidades costeiras perderam seus marinheiros. Todos os portos perderam seus navios. Para uma colônia distante que nunca fora uma prioridade estratégica para ninguém na Europa, a peste não foi um golpe por pouco. Foi o rompimento definitivo da única linha que mantinha a colônia unida. A igreja era a segunda linha e foi a próxima a desaparecer. Em 1378, o último bispo da Groenlândia, um homem chamado Alf, morreu no assentamento oriental. Nenhum substituto jamais foi enviado. Os registros papais contêm alguns documentos posteriores que discutem a ideia de enviar um novo bispo, tratada cada vez mais como uma questão teórica para uma diocese que ninguém em Roma conseguia contatar com segurança. A igreja instituição que ligou a Groenlândia à cristandade europeia por quase 4 séculos silenciosamente deixou a colônia partir. Essa é a configuração que as evidências modernas trouxeram à tona. A colônia não morreu por um único motivo.
Ela morreu porque 3 vigas de sustentação distintas se romperam em sua única vida útil. O clima que tornara a agricultura possível, o mercado que viabilizara as importações, o parceiro comercial que possibilitara o contato. Qualquer uma dessas perdas poderia ter sido superada. As 3 juntas não. Os nórdicos se adaptaram porque os ossos comprovam isso. Mas havia coisas que nenhuma adaptação poderia alcançar. Enquanto os nórdicos construíam sua sociedade, outro povo se aproximava deles. Os Thule ancestrais dos Inuit modernos migravam para o leste através do Ártico canadense há séculos, seguindo as focas e as baleias, expandindo-se para um território que antes era ocupado por uma cultura mais antiga chamada Dorset. No século XIV, eles já haviam alcançado as fronteiras setentrionais do mundo nórdico. Os 2 povos se encontraram e por um tempo comercializaram entre si. Artefatos de metal nórdicos foram recuperados em sítios arqueológicos de Thule por todo o Ártico, levados para o norte por meio de um contato inicialmente pacífico. Em 1379, os anais islandeses registram um ataque ao assentamento oriental. Os nórdicos chamavam os atacantes de Skrælings, palavra que usavam para todos os povos indígenas da região. 18 homens foram mortos. Não existem registros que descrevam o que aconteceu no assentamento ocidental, mas a arqueologia é inequívoca. Fazendas foram queimadas e pertences foram abandonados. O abandono parece ter sido apressado e não gradual, o que indica uma população que partiu rapidamente e não retornou. A narrativa antiga tratava isso como uma simples história de invasores primitivos atacando uma civilização enfraquecida. As evidências modernas revelam algo mais perturbador. Os Thule não eram primitivos, eram o oposto. Eles eram um povo cuja tecnologia, vestimentas, dieta, moradia, estratégia de caça e organização social haviam sido refinadas ao longo de milhares de anos precisamente para as condições árticas que agora sobrecarregavam os nórdicos. Caiaques para os quais os nórdicos não tinham equivalente arpões com ponta articulada que caçavam focas com mais eficiência do que qualquer coisa que os habitantes da Groenlândia possuíssem. Moradias de inverno que retinham o calor melhor do que paredes de pedra isoladas com peles. Para cada aspecto em que o ambiente agora favorecia os Thule, os nórdicos não tinham resposta. Mesmo se adaptando ao máximo, eles sempre estariam numa corrida que uma população mais bem adaptada venceria por padrão. A fase final da colônia é registrada em pequenos e tristes detalhes. O assentamento ocidental desaparece completamente dos registros em algum momento em meados do século XIV. Um oficial norueguês chamado Ivar Barderson, enviado do assentamento oriental para investigar, relatou ter encontrado gado solto e nenhuma pessoa. O assentamento oriental resistiu por mais algumas gerações, mas sua população diminuía a cada década. As fazendas se consolidaram, as propriedades rurais isoladas foram abandonadas. As catedrais, que antes serviam a uma paróquia que abrangia todo o continente, atendiam a um número cada vez menor de fiéis a cada ano. Em seguida, no casamento de 1408 na igreja de Hvalsey, Sigrid Bjornsdóttir e Thorstein Olafsson casaram-se perante 2 sacerdotes em um assentamento que ainda funcionava o suficiente para emitir uma certidão. O casal navegou para a Islândia em 1410. Esse é o último evento datado na história escrita da Groenlândia nórdica. Depois disso não há nada. Nenhum cronista registra o fim. Nenhum navio retorna com notícias de uma catástrofe. Nenhuma vala comum jamais foi encontrada. A assinatura arqueológica sugere que a resposta não é dramática. As populações nem sempre terminam em desastre. Às vezes terminam em aritmética. Uma taxa de natalidade ligeiramente inferior à taxa de mortalidade mantida ao longo de décadas produz uma comunidade que diminui a cada geração até que em determinado inverno não reste ninguém. É muito provável que as últimas famílias tenham morrido de fome, uma fazenda de cada vez ao longo de anos e não de semanas em uma região que se tornara bela, vazia e inabitável para elas. Quando Hans Egede percorreu aqueles vales em 1721, as fazendas que encontrou estavam silenciosas havia cerca de 300 anos. As ruínas não eram um mistério, eram uma conclusão. A resposta que os ossos, os isótopos, os registros de pólen e as ruínas juntos fornecem não é a resposta que a história escreveu durante séculos. Os nórdicos da Groenlândia não morreram por teimosia. Eles não morreram por se recusarem a mudar. Eles mudaram tudo o que podiam mudar. Mudaram o que comiam. Mudaram a forma como caçavam. Mudaram onde viviam. O que eles não podiam mudar era o clima sob seus pés, o mercado do outro lado do oceano, ou a peste em uma cidade que nunca tinham visto. Eles eram uma civilização que fez tudo certo, de acordo com os padrões de sua própria resiliência, e mesmo assim perderam. Os ossos se lembram disso. Os isótopos se lembram disso.
As fazendas vazias por onde Hans Egede passou em 1721? Lembre-se disso. Só precisávamos das ferramentas certas para ler o que estava escrito ali, e quando o fizemos, a história que vínhamos contando a nós mesmos desmoronou.